está pela primeira vez nos visitando, seja bem-vindo. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais, talvez seja a primeira vez que você esteja acompanhando o culto pelas mídias sociais, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Pode se sentar, glória a Deus. Nós iremos entregar aí o estudo de hoje. Para quem está chegando hoje, nós estamos fazendo um estudo do livro de Apocalipse, estamos ainda no início do estudo, estamos na parte das igrejas. Primeira lição, nós demos aqui a introdução do livro do Apocalipse. Agora nós estamos estudando as igrejas, estamos na terceira igreja, a carta escrita à igreja de Pérgamo, e nós vamos estar a cada domingo aprendendo um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Por que é importante, irmãos, nós termos esse entendimento, esse conhecimento da palavra de Deus? A Bíblia diz que o povo dele foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Quem está com a gente um pouco mais de tempo tem observado os estudos, as lições que nós temos dado. Se você tem guardado todas as lições, os estudos, eu tenho certeza que quando surge uma dificuldade, só é a gente ir lá. Ou seja, todas essas lições aí, você tem que guardar em nome de Jesus, amém? Guardar direitinho, porque a hora que você precisar, ou alguém necessitar aí, você tem ali na sua mão uma palavra, uma mensagem de fé para orientar aquela pessoa. Então, guarde esses estudos em nome de Jesus, amém? Guarde com cuidado, nós já pregamos tantas coisas aqui através dos estudos, e esse daqui também que nós estamos aprendendo, provavelmente aí até o final do ano, nós vamos aprender bastante coisa. Então, o conhecimento, ele liberta, irmãos. O conhecimento, ele traz para nós uma maturidade espiritual. Eu tenho pregado esses dias, eu tenho feito uma live todos os dias, ao meio-dia, a oração do meio-dia, e também às 21 horas, tanto no Instagram como também pelo YouTube. E a última mensagem que eu preguei falando sobre a fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que muitos não são abençoados? Porque eles não prestam atenção naquilo que a palavra de Deus fala. Por isso que o momento do culto, irmãos, o momento que você vem para a igreja, para a casa de Deus, se você não prestar atenção naquilo que for pregado, foi em vão a sua vinda aqui. Então eu preciso prestar atenção, eu preciso parar, observar a palavra, ficar atento, focado naquilo que vem de Deus, do altar de Deus, para abençoar a minha vida. Então, a palavra de Deus, para que ela surja efeito na nossa vida, é necessário que haja uma concentração. Eu não posso estar aqui na igreja e o meu pensamento, ou seja, quando eu sair daqui eu preciso passar ali no mercado, eu preciso comprar, preciso preparar alguma coisa, não posso estar com o meu pensamento em outro lugar. Nesse momento, irmãos, o nosso pensamento, ele precisa estar voltado para a palavra de Deus. Estou mexendo no microfone, tá mexendo aí, Caleb, no microfone? Nesse momento, nosso coração precisa estar 100% voltado para Deus. Está dando para ouvir direitinho aí no salão, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então vamos aqui para o nosso estudo de hoje, em nome de Jesus. As 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, parte 3. As cartas foram escritas para as 7 igrejas da Ásia. Elas representam a igreja em todos os tempos, mas também pode ser lida individualmente por cada pessoa. Elas mostram as falhas, as qualidades e passam orientações. A carta sempre é dirigida ao representante da igreja. Quase sempre as cartas iniciam com um elogio, em seguida apresentam o pecado da igreja, depois vem a advertência, as recomendações e promessas para a mesma. Jesus se apresenta como aquele que anda entre os 7 candeeiros
e eles representam as 7 igrejas. Essa primeira parte aqui, irmãos, que a gente está lendo, você pode observar que todo estudo da carta das igrejas, nós estamos lendo essa mesma parte. Para quê? Isso aqui é um ensinamento também. Quando nós observamos, por exemplo, essa carta, essa primeira parte aqui do estudo, nós observamos que antes de vir a repreensão, primeiro vem o quê? O elogio. Quer dizer, isso aqui serve para a gente aplicar na nossa vida também. Quer dizer, antes de vir a repreensão, quer dizer, vinha aí o elogio, e o Senhor mostrava qual era o erro, qual era o pecado da igreja, e aquela igreja que desse ouvido, eles iriam alcançar a bênção do Senhor. Amém? Então vamos aqui à carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, versículo 12 ao 17, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de quem, irmãos? De Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele diz: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, essa parte aqui que nós lemos, resumidamente, nós estaremos explicando. Primeira parte do elogio. No versículo 13, o Senhor, ele começa dizendo: o Senhor Jesus elogiou a igreja de Pérgamo por permanecer fiel diante das perseguições. Então, lá no versículo 13, nós podemos observar que primeiro o Senhor, ele faz um elogio, quer dizer, diante das perseguições, aquela igreja, ela se manteve o quê? Fiel. E é isso que nós estamos vendo, por exemplo, irmãos, trazer um caso mais recente, lá no Afeganistão. Então, quer dizer, nós estamos observando que lá no Afeganistão, a mídia não divulga muito isso, a gente acompanha mais pelas redes sociais, que a maioria das nossas mídias, elas só divulgam aquilo que é de interesse próprio. Então, a gente acompanha, por exemplo, pelas redes sociais, que lá no Afeganistão, por exemplo, está tendo lá uma grande perseguição com aqueles que são cristãos. Quer dizer, aqueles que são cristãos estão sofrendo ali uma perseguição, e se realmente não se renderem, ou seja, ali a ordem do homem, aquilo que o homem está orientando para fazer, e muitos irão, diante da perseguição, irão falar: olha, você pode tirar minha vida, porque eu não vou negar a Cristo, eu não vou abandonar o meu Deus. E é essa perseguição que a palavra de Deus, ela diz que essa igreja de Pérgamo, mesmo diante da perseguição, eles permaneceram que fiel. Então, a pessoa que é fiel, irmãos, a Deus, ela vai ser fiel até a morte, mesmo diante de uma perseguição. Por que ele não vai temer a morte? Porque o homem não tem o domínio
sobre a nossa alma. Quando a nossa alma está em Cristo, quando nós estamos em Deus, jamais o homem vai poder tocar na nossa alma. Continuando, ele fala aqui sobre a morte de Antipas. Quem era Antipas? Vamos ler aí. A morte de Antipas. Antipas foi levado diante do governador, que antes havia tentado fazer negar a sua fé em Cristo, dizendo que a adoração aos deuses era mais antiga do que a fé cristã. Antipas se recusou e defendeu a fé. Ao ouvir sua defesa, o governador e os pagãos encheram-se de ódio e o jogaram numa fornalha, o que? Ardente. Então, por isso que a palavra de Deus, ela fala no versículo que nós lemos, que ele fala da fé da igreja, e ele diz que aquela igreja estava sendo fiel como aquele irmão Antipas, que ele foi fiel, pagou o preço, pagou com a sua própria vida, e não se recusou a negar a sua fé. Quer dizer, aqui nós estamos vendo, irmãos, uma situação que este homem é um exemplo de fé, foi um exemplo para aquela igreja, e ele é um exemplo de fé também para nós, porque nós como cristãos, nós não podemos negar a nossa fé, nós não podemos de maneira nenhuma negar a nossa fé em Jesus, ou seja, não importa o preço que nós vamos pagar, não importa, ou seja, o quanto nós vamos ter que pagar ali, o preço que vai ser pago, meu Deus, eu não posso negar a minha fé. Lembra de Daniel? Daniel foi lançado na cova dos leões, quer dizer, mas ele não negou a sua fé, ele permaneceu firme na sua fé. E às vezes nós negamos a nossa fé, irmãos. Às vezes a pessoa, ela deixa de falar que é crente, ela deixa de falar que é cristão, ela deixa, ou seja, até mesmo tem vergonha de mostrar que é uma pessoa que serve a Deus, e nós não podemos agir dessa forma. Então esse homem, ele não recusou de maneira nenhuma em defender a sua fé. Então nunca recuse, irmãos, de defender a sua fé, de defender os seus princípios, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. É claro que eu tenho que respeitar a opinião de qualquer pessoa, irmãos, mas a minha fé eu nunca posso deixar de defender em nome de Jesus, amém? Então defenda a sua fé, aquilo que você crê, os princípios que você crê. Hoje nós estamos vivendo uma modinha, irmãos, que eu falo de modinha porque é o que está acontecendo. Há muitas pessoas que estão indo pelas mídias sociais, estão acompanhando aí um monte de heresias, a igreja se modernizando, e há muitas pessoas que estão dizendo assim, porque os tempos são outros, a maneira, ou seja, é outra. A Bíblia diz que tudo passa, menos a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus, ela não passa, irmãos. Então não cai nessa heresia não, de ir por essas coisas modernas, de ir por coisas novas que estão surgindo, porque eu vejo muita gente seguindo. Então quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que há também uma multidão que vão por um caminho espaçoso, que vão, ou seja, ir por uma porta que é larga, e que esta porta, que esse caminho vai direto aonde? A perdição. Irmãos, não tem como seguir a Cristo se não houver renúncia na nossa vida. Eu não posso falar que eu estou servindo a Deus e continuar vivendo uma vida de pecado. Eu não posso falar, agora eu sou cristão, pastor, eu continuo bebendo, me embriagando, mas é socialmente, não faço mal a ninguém, quer dizer, eu continuo ali levando a minha vida do jeito que eu consigo levar, porque um tal pastor falou que não é pecado, um tal pastor falou, ou seja, que não há erro algum. Você não tem que ir pelo que o pastor fala, irmão, você tem que ir pelo que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus ela fala? O que a palavra de Deus ela diz a respeito disso? Pesquise na Bíblia. Se você tem o seu pastor, busque orientação para que você possa agir de acordo com a palavra do nosso Deus. Vamos ver aqui a repreensão.
a repreensão diz assim: Jesus os repreendeu por causa das heresias que havia nessa igreja, pois os cristãos trouxeram costume mundano, influência pagã, para dentro da igreja. Eles toleravam o que, irmãos? O pecado. Então, como eu falei, irmãos, hoje em dia, se nós pararmos para olhar a vida de muitas pessoas que falam ser seguidores de Cristo, e até muitas igrejas que têm aplicado alguns costumes, algumas doutrinas, quando a gente fala, irmão, de doutrina mundana, a gente está falando de pecado, quer dizer, tudo aquilo que é pecado. Não está questionando a doutrina de uma igreja, nós estamos questionando, quer dizer, a doutrina que influencia a pessoa a pecar, quer dizer, que vai levar aquela pessoa a cometer um erro, a pecar. Então Jesus, ele repreende a heresia, lá no versículo 14, quando nós lemos, ele repreende a heresia, que ele diz aí: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, e que ensinam, e que ensinava a Balaque aos tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e eles pudessem se prostituir. Então, na nossa caminhada cristã, irmãos, nós vamos encontrar o quê? Aquelas pessoas que vão nos influenciar. Quer dizer, dependendo de qual é a amizade, a companhia, ou de repente aquela pessoa que pode influenciar na minha vida de alguma forma, eu posso ser enganado pelo inimigo, ou seja, o inimigo vem e acaba me dando uma rasteira. Aí a pessoa olha e diz assim: ah, pastor, mas eu vi lá um pastor, eu vi lá um cantor do gospel, eu vi lá uma cantora, eu vi lá tal pessoa que agora, quer dizer, ele casou 10 vezes, quer dizer, que ele fez tal coisa, ele está agindo dessa forma, ele está agindo, quer dizer, então, aí a pessoa, irmãos, ela vai pegando essas influências, ela vai, ou seja, deixando que o mal tome conta da sua vida, e muitas das vezes, quando ela menos perceber, ela já está sendo enganada pelo inimigo. Então, cuidado, irmãos, com essas doutrinas do demônio. Jesus estava elogiando aquela igreja, mas Jesus falou: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque alguns aí no meio de vocês estão seguindo a Balaão, vocês estão se idolatrando, vocês estão aí se prostituindo, e isso vai gerar uma consequência. E quais são essas doutrinas de Balaão? Vamos entender aqui. A doutrina de Balaão, que essa carta à igreja de Pérgamo, ela diz: a descrição da doutrina de Balaão refere-se à história do Velho Testamento, Números capítulo 22 e o versículo 25, e o Números 31 no versículo 16. No final dos 40 anos de peregrinação, os israelitas chegaram perto da terra prometida, acamparam-se nas campinas de Moabe. Os moabitas e medianitas ficaram amedrontados. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar a quem, irmãos? O povo. Mas Deus frustrou todas as suas tentativas de falar contra os israelitas. Presta atenção aqui, irmãos, olha o que ele diz: Balaão desistiu de suas maldições, mas procurou outra maneira de vencer o povo de Israel. Qual foi essa outra maneira? Olha o que ele fez: deu o conselho de convidá-los para participar de uma festa, o que? Idólatra. Então nós precisamos, irmãos, tomar o cuidado com isso. Quer dizer, olha como é que o inimigo trabalha, olha como é que o inimigo, como é que o diabo, ele vai trabalhando na vida da pessoa, aos poucos. O diabo é igual a serpente, o diabo é sagaz, o diabo é astuto. Se tem alguém, irmãos, que sabe como preparar uma armadilha para a gente cair, é o diabo. O diabo sabe como preparar uma armadilha, ele sabe, ou seja, como preparar as coisas para que o Filho de Deus
para que nós que servimos a Deus venhamos a cair nessa cilada do inimigo. Então, como Balaão, ele viu que não iria conseguir de forma alguma amaldiçoar o povo de Deus, porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aquilo que está com a bênção de Deus, irmão, jamais alguém pode tocar, amaldiçoar. Por isso que o cristão que serve a Deus, que a porta está fechada para o diabo, ele não vai ter medo de macumba. Ah, pastor, fizeram macumba para mim. Pode fazer macumba, pode, ou seja, fazer o que for que não pega. A pessoa que está com Deus, irmãos, que serve a Deus, que a porta está fechada para o diabo, o inimigo não vai entrar. Jesus disse para o Pedro: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, e contra Jacó não vale encantamento. Então, ele influenciou, convidou o povo para que pudesse participar desta festa. Vamos continuar lendo aí. Nesta festa, muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade. Na igreja de Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, incentivava o povo a tolerar outras religiões, até participando da idolatria e da prostituição. É aquela velha conversa, irmãos. Você deve saber muito bem que no seu local de trabalho, aquela festa da família, de repente está todo mundo ali, naquela animação, naquela empolgação. Ah, não tem nada demais, toma aí, pega aí tal coisa, não tem nada demais você estar aqui, ou seja, nessa comemoração, todo mundo em família, hoje é dia de festa, é dia de comemorar. Cuidado, estou dizendo que seja errado, não. A Bíblia fala que todas as coisas são lícitas, mas você tem que ver onde você está entrando. Eu preciso ver, irmãos, que tipo de festa eu estou participando. E aqui nós estamos vendo que o inimigo, ele faz de tudo para tentar levar você, ou seja, por esse caminho. Aqui nós estamos olhando, lendo o texto da Bíblia, que o Balaão, ou seja, o propósito dele, já que eu não posso amaldiçoar o povo, então a única maneira do povo ser amaldiçoado, a única maneira, ou seja, de o povo ser punido, deles sofrerem ali uma repreensão, é através do pecado. E a idolatria para Deus é o quê? Pecado. Quer dizer, então, por isso que ele fez, incentivou o povo, e ali o povo aprendeu a tolerar as outras religiões. Eles aprenderam ali até mesmo a se prostituir, ou seja, tanto a idolatria como a prostituição no meio da festa, irmãos. Quer dizer, por isso que muitas das vezes nós precisamos nos atentar para algumas coisas. No meio daquela festa havia muita bebida e, consequentemente, a bebida gerava o quê? A prostituição. Então, o cristão, irmãos, ele não pode estar no meio da bagunça. Nós que servimos a Deus, nós precisamos vigiar e tomar o cuidado com essa doutrina de Balaão, em nome de Jesus. Amém? Então, cuidado com as festas, cuidado com os lugares, cuidado com as pessoas que você ouve aí, que você assiste, que está influenciando você. De repente você olha e diz: ah, pastor, mas eu vejo esta pessoa como um homem de Deus, como um servo de Deus. Balaão também mostrou que queria o bem do povo de Israel, mas na verdade ele estava empurrando aquele povo para a perdição. Então tome cuidado, irmãos. O cristão, ele não pode tolerar o pecado, ele não pode brincar com o pecado. Nós não podemos brincar com as coisas que desagradam a quem? A Deus. Então cada um, irmãos, tem que vigiar. A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Então a pessoa tem que vigiar. Não cai nessa não de, eu vou por esse caminho, as pessoas estão falando que esse é o caminho certo. Quer dizer, esses dias mesmo eu fui num lugar e eu estava vendo até um casal sentado numa mesa, eles estavam até cantando uma música cristã, mas porém o que eles estavam consumindo não tinha nada a ver. Quer dizer, a pessoa, é aquele versículo que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? Longe de mim. E a nova moda hoje, irmãos, ou seja, a modernidade,
é a nova igreja que estão apresentando, são novas doutrinas que estão apresentando. Uma coisa eu falo para a igreja: esse caminho é largo, essa porta é larga, e aí você tem que tomar o cuidado por qual caminho você vai seguir em nome de Jesus, amém? A minha missão como pastor é alertar a igreja, orientar a igreja em nome de Jesus, e eu vou pela Bíblia. O caminho é apertado e a porta ela é o que? Estreita, e poucos são aqueles que irão passar por ela. Então, se você quiser passar por ela, meu irmão, pague o preço, renuncie, diga não ao pecado, não à idolatria, não a tudo aquilo que pode prejudicar a sua fé e a sua comunhão com Deus. Vamos continuar lendo aqui. A doutrina dos nicolaítas, vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia não identifica esta doutrina, mas diz que Jesus odiava a obra dos nicolaítas e elogia a igreja de Éfeso por rejeitar esse grupo. Nós lemos lá no estudo passado sobre, no primeiro estudo lá, a igreja de Éfeso, Apocalipse 2:6, que o próprio Jesus diz: olha, eu tenho porém isto, que você aborrece as obras dos nicolaítas. Então a Bíblia já elogia aquela igreja, por quê? Porque eles rejeitavam a doutrina, a obra, ou seja, daqueles que se diziam ali nicolaítas. Infelizmente, a igreja em Pérgamo tolerava esses falsos mestres. Então, diferente da igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, o que ela fazia? Ela tolerava. E é isso que, muitas das vezes, irmãos, nós podemos cair numa cilada do inimigo. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a pessoa diz: ah, pastor, mas não tem nada a ver, eu gosto desta pessoa, pastor. Ah, pastor, me sinto tão bem quando essa pessoa ensina, quando ela fala, quando ela... Então não misture as coisas, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Então eu não posso de maneira nenhuma, irmãos, pegar, ou seja, uma doutrina, ou pegar o ensinamento ou um conselho de alguém que não tem nada a ver com esta fé que eu professo, de alguém, ou seja, que é idólatra, de alguém que é voltado para as outras práticas, por mais que ele seja uma pessoa boa, por mais que a pessoa olhe: ah, pastor, mas essa pessoa não faz mal a ninguém. Mas eu preciso ver, irmãos, examinar de que água eu estou bebendo, qual é a fonte que eu estou bebendo. Quer dizer, eu preciso examinar isso, eu mesmo, para que eu possa assistir alguém, me alimentar, ou seja, que aquela pessoa ali está pregando, aquilo que aquela pessoa está ensinando. Primeiro eu faço, ou seja, eu examino se aquela água que eu vou beber, ou seja, ela é uma água saudável, ela é uma água poluída. Se aquela água, ou seja, ela vai fazer bem para mim, ou se aquela água ela pode ali até mesmo contaminar a minha fé e contaminar a minha vida. Então, aquela igreja de Pérgamo, eles toleravam os falsos, o quê? Os falsos mestres. Por que tem um monte de gente sendo enganada hoje? Por que tem um monte de gente que tudo que quem está no altar fala, ela acredita? Por que tem um monte de pessoas, irmãos, acreditando em falsas doutrinas, em falsos mestres, aquilo que está sendo ensinado? Por que muitas pessoas estão indo por um caminho mais fácil? Porque existe aí esses falsos mestres que vão ensinar, que vão, ou seja, mostrar para nós que não é desse jeito, que não é dessa forma, que Deus não pune, que não vai ser desta maneira, que você pode fazer aqui o que você bem entender, depois você fala com Deus que vai estar tudo certo. Mas a Bíblia fala que tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Colher. Então a Bíblia é muito clara quando ela diz que tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Aí diz aí, a palavra nicolaíta significa superior aos outros, ou seja, um grupo de pessoas que se sentiam superiores às demais. Então existe esse grupo de pessoas, irmãos, que ele acha assim: aqui na terra eu vou fazer tudo que eu quero, mas eu sei que no final vai ter um lugarzinho para mim. Quer dizer, aqui na terra eu vou viver do jeito que eu quero, vou fazer o que eu quero,
tudo aquilo que me dá na cabeça, mas no final vai dar tudo certo. Então Deus não vai medir desse jeito. Todos nós seremos medidos da mesma forma. Quer dizer, todos nós, irmãos, a Bíblia fala que nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas ações. Então ninguém aqui vai ficar isento, ninguém aqui vai ficar imune, seja pastor, seja obreiro, seja quem for, irmãos, todos nós vamos estar ali diante de Deus e não vai ter ali alguém superior. Então os nicolaítas, eles achavam assim que eles eram superiores e que eles poderiam fazer qualquer coisa que no final tudo iria dar certo. Vamos continuar lendo aí. Olha o que ele diz: portanto, arrepende-te. Então Jesus está, ele elogiou a igreja, ele mostrou o pecado da igreja, e agora o que ele está fazendo? Ele está repreendendo. Aí ele diz: a igreja precisa se arrepender, pois ela tolerava o pecado, falsos mestres e doutrinas estranhos e etc. Então aqui há uma repreensão para a igreja. Então Jesus vem e o que ele faz? Repreende. Então a mesma coisa nós precisamos observar. Irmão, você está indo por um caminho, você está seguindo alguém, você está, por exemplo, se alimentando, bebendo de uma água que pode contaminar você, que pode fazer mal a você, então de repente você tem que parar. Peraí, eu vou parar com essa doutrina, eu vou parar, ou seja, de seguir esse caminho, e eu vou retomar o caminho de volta. Então, às vezes no decorrer da caminhada a gente acaba indo aí por um caminho que pode nos levar à perdição. Aí continuando ele diz: quem tem ouvidos ouça. Como em todas as 7 cartas, Jesus chama os ouvintes a darem a devida atenção à sua o quê? Palavra. Então quando ele diz assim, quem tem ouvidos, ele está dizendo ouça. O que nós precisamos entender com isso? Que eu preciso parar para ouvir, eu preciso prestar atenção, parar para ouvir, não aquilo que sai da boca do homem, mas aquilo que sai da boca de quem? De Deus. Porque a cada carta que era dirigida era um representante. O pastor, irmãos, aquele que prega a palavra, ele é um representante de Deus, ele é um mensageiro de Deus aqui na terra, e ele precisa observar o que ele está ensinando, o que ele está passando. Por isso que essa carta era dirigida ao representante da igreja, mas ela também serve para que a gente possa doutrinar a nossa vida. E aquele que tem ouvidos, a Bíblia diz que ele vai ouvir e ele vai dar a devida atenção à palavra de quem? De Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esses dias eu estava falando sobre o homem que era cego. Jesus segura ele pelas mãos, leva ele para fora da aldeia, e eu até falei sobre isso, que a aldeia era um ambiente que ele estava, o ambiente que ele estava causava uma cegueira física e uma cegueira espiritual, que ele não poderia enxergar, mas ao segurar pelas mãos de Jesus, a Bíblia fala que quando Jesus toca a primeira vez nos seus olhos, e aí Jesus pergunta assim, como é que você está vendo? Aí ele disse, Jesus, eu vejo homens como árvores o quê? Que andam. Então a nossa visão, irmãos, ela não pode ser embaçada. Eu não posso estar com a minha visão, ou seja, ali de repente, eu estou enxergando, não estou vendo muito bem, pastor. Primeiro eu preciso ter clareza da palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se você tiver, por exemplo, eu tive um problema na visão, quem acompanhou, tive um problema tão grave na visão que tive que fazer o tamanho da letra, minha esposa imprimia aqui para que eu pudesse pregar, porque eu não conseguia enxergar. E depois que eu vi a gravidade, que eu fui na casa de um amigo, que eu fui levar ele para resolver algumas coisas, e de repente, quando eu passei por 3 quebra-molas sem perceber, eu falei, não, eu não estou bem, eu preciso procurar um médico, eu preciso ver o que é isso. Eu falei para ele, amigo, dirige aqui que eu não estou vendo nada, quer dizer, não estou conseguindo enxergar,
que é a minha visão. Então, a nossa visão, irmãos, por que o diabo ele deseja cegar a nossa visão? Por que o inimigo ele deseja cegar o nosso entendimento? Porque aí ele leva você para onde ele quer. A partir do momento que que o inimigo põe uma venda nos nossos olhos, nós não conseguimos mais ouvir a voz de quem? De Deus. Eu não sei se você conhece alguém que está afastado da igreja. Você conhece? Pastor, eu conheço. Quem conhece alguém? Você pode observar que alguém que está afastado da igreja, você prega para ela, você fala de Jesus para ela, mas entra pelo ouvido e sai por onde? Pelo outro. Ela não ouve, ela não vai parar para nos ouvir. E a palavra de Deus está dizendo, olha, quem tem ouvidos, ouça, como aquele homem. A Bíblia fala que quando Jesus tocou novamente, a Bíblia diz que ele viu o que? Claramente. A Bíblia diz que ele conseguia ver tudo, a visão dele, aquilo que estava distorcido, veio ali, ou seja, uma bênção de Deus sobre a vida dele, que a visão dele se abriu. Então, enquanto a pessoa, irmãos, ela estiver dentro de uma caverna, enquanto ela não permitir que Jesus toque na vida dela, ela vai continuar cega. E como é que Jesus toca na minha vida, pastor? Ouvindo a palavra de quem? De Deus. E o que significa ouvir a palavra de Deus, pastor? É ler a Bíblia todo dia? Todas as vezes, irmãos, que nós formos parar para ouvir a palavra, aqui na igreja, na sua casa, em qualquer outro lugar, você tem que separar 10 minutos, 15 minutos, mas você tem que prestar muito atenção naquilo que você está estudando. Se você separar ali 15 minutos para você meditar na palavra, Deus vai falar ao teu coração, através de um versículo, através de uma palavra, e você vai ter o entendimento daquilo que Deus está falando ao teu coração. Por que muita gente não consegue alcançar a bênção de Deus? Porque ela não ouve, ela não lê, quer dizer, ela não busca esse entendimento da palavra como deveria. Por isso que a Bíblia diz, por isso que a palavra de Deus ela diz, quem tem ouvidos, ouça. Aí continuando, no mesmo versículo 17, ele diz, ao vencedor, todas as cartas incluem a promessa sobre a vitória. Aqueles que persistem até o final receberão o quê? A recompensa. Então, a perseverança, irmãos, eu preciso perseverar na minha caminhada com Cristo. Não adianta a pessoa vir na igreja, ela aceitar Jesus, ela se batizar, ela receber o batismo no Espírito Santo, ela receber os dons de Deus, se ela não perseverar. Então, a perseverança, irmão, a partir do momento que você está na caminhada com Jesus, eu não posso olhar nem para a direita e nem para a esquerda, eu tenho que seguir em frente. Virão as lutas, virão as aflições, as adversidades, mas em Cristo nós somos mais do que vencedor. Então, a promessa é para aquele que vencer. Aquele que vencer, Deus vai dar a vitória, haverá uma recompensa para aquele que perseverar até o fim. Então, cuidado, irmãos, no meio do caminho, eu acredito que nós estamos trilhando o caminho que está, ou seja, aproximando cada dia mais a vinda do Senhor. Ou seja, cada dia mais que a gente vê o Evangelho sendo pregado, falsas doutrinas e muitas coisas acontecendo no mundo, acontecendo no nosso país, ou seja, tudo, nós precisamos entender que há um Deus que não perde o controle de nada. Nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas. Vamos terminar aí o estudo de hoje. Devemos imitar a perseverança dos discípulos em Pérgamo, mantendo firme a nossa fé, mesmo se encararmos ameaças e perseguições. Ao mesmo tempo, não devemos negligenciar outras responsabilidades diante de Deus. Servimos um Deus puro, devemos manter e defender a doutrina pura que Ele revelou. Qualquer doutrina que incentiva a idolatria ou imoralidade, vem de quê, irmãos? Do diabo, entenda isso. Toda doutrina
que ela vem para te levar para uma idolatria, para te levar para a imoralidade, pode ter certeza que isso não vem de Deus. Procuremos o maná, ou seja, a palavra que vem de Deus, para nos sustentar quando? Para sempre. Então, o maná, irmãos, ele me sustenta. A Bíblia fala, não veio tentação senão humana. A tentação vem para todos nós, irmãos. Não tem essa pessoa que diga, pastor, eu sou tão santo que o diabo não chega nem perto de mim. Então não existe isso não. Quer dizer, o diabo, ele chegou perto de Jesus, irmãos. O diabo tentou Jesus. O diabo, ou seja, veio ali com a lábia, com as palavras dele, para tentar convencer Jesus que Jesus estava errado, ou seja, que ele até mesmo estava certo. Então não caia na cilada do inimigo não. Quem te sustenta é o maná que vem de Deus. O povo de Israel estava lá no deserto. O que Deus fazia? Ele mandava o maná. Quando eles guardavam o maná para o outro dia, já não prestava mais. Por isso que todos os dias eu tenho que buscar de Deus uma palavra, um entendimento, uma revelação, porque é aquela palavra que vai me sustentar. Por exemplo, todos os dias, eu creio nisso, que pode ser que algum dia ou outro você possa comer uma comida lá de outro dia, mas eu acredito que a melhor coisa é quando você, por exemplo, pega um pão quentinho e come ali na hora. A melhor coisa é quando você pega aquela comida que acabou de ser preparada ali e você coloca no prato para você comer, o sabor, o gosto é diferente. Então, a melhor coisa, irmãos, é o maná do dia. Quer dizer, qual é o maná que vai me sustentar? O que vai me sustentar? É a palavra. Então é aquele maná, é aquela palavra que vai trazer o sustento para você. Então se alimente dessa palavra, busque essa palavra, busque o maná que vem de Deus. Para de ficar seguindo doutrina de homem, olhando para homens, porque o homem é falho, o homem é erro, e se o homem cair, você vai cair também. Amém?